bem-vindas ao canal Livros Primos. Hoje a gente vai falar de um dos autores que eu mais gosto, acho que Marcelo também é Também. apaixonado, José Saramago. E o livro que a gente vai falar hoje aqui é esse Todos os Nomes, de José Saramago. Oh, a gente tem capas Um- diferentes. ó. Acho que o meu é muito antigão. Eu sou da Companhia das Letras, né? É, Eu gosto das capas da Companhia das Letras. Essa daqui é da Planeta de Agostini. Peguei na biblioteca, também não é meu esse. já. Não, o meu é da companhia, é o dessa série. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, dessas pinturas, que eu gosto muito. Essa série que saiu dele, com as gravuras do Pisa lá, são super interessantes de vários livros que ele fez. Tem essa série inteira. Eu tenho Sim, quase todos dessa série aí. eu também. E são dessa série, é. Sim. Então vamos lá, Má. Hoje a gente vai falar de todos os nomes. Vamos falar aqui rapidinho, só contextualizar um pouquinho para quem ainda não teve contato com essa obra. Vamos falar um pouquinho sobre o que que ela Uhum. fala de forma bem Legal. genérica mesmo. Podemos falar um pouquinho Então, dele também, né? Porque eu não sei claro. quanto as pessoas conhecem do Saramago, embora seja um super nome, né? Muito conhecido, mas pouco para dar um contexto dele também. Quer falar antes dele ou vamos falar antes da obra? Falo rapidinho, falo, não Então muita fala coisa, um mas pouco. assim, o Saramago, um autor português, né? Nasceu em 1922 e morreu em 2010. Ele nasceu numa região de Portugal chamada Azinhaga e ele faleceu em Lanzarote, que pertence às Ilhas Canárias, lá da Espanha. Ele se autoexilou, né, na Espanha depois das dificuldades que ele teve com alguns dos livros que ele lançou, sobretudo o Evangelho segundo Jesus Cristo. Ele foi muita coisa, ele foi escritor, ele foi poeta, foi editor, foi jornalista, foi tradutor, dramaturgo, ele fez algumas peças de teatro. E ele é uma pessoa interessante porque ele tem uma origem humilde, ele não teve formação universitária, ele chegou a trabalhar como serralheiro, então ele teve trabalhos muito manuais, assim, foi funcionário público e chegou a ser editor de jornal, de outras coisas. E apesar de ele ter escrito poesia e até um romance no início dos anos 40, ele só foi ter reconhecimento mesmo a partir da década de 1980, quando ele já tinha mais de 55 anos, o que é uma coisa inacreditável, né? Uma pessoa começar a escrever ou recomeçar a escrever já muito mais velho e chegar a um Nobel de literatura, e é o único Nobel de literatura que a gente tem na língua portuguesa. Portuguesa. Ele casou três vezes na vida, né? Na terceira com a Pilar Del Rio, que é uma jornalista, que foi com quem ele viveu até o final da vida. Ele teve uma filha, Violante, não com ela, de um casamento anterior. O Nobel ele ganhou em 1988. Ele já tinha ganho o prêmio Camões, que é um prêmio muito importante também, em 95, e ele tem um livro póstumo que é inacabado, chamado Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas. E a gente vai falar sobre outros livros também dele na vida. Mas vamos falar um pouco, conta um pouco aí pra gente da história, né? Sobre o que gira todos os nomes. Vamos lá, então. Todos os nomes conta a história do Senhor José, que é o único personagem desse livro que tem nome, né? E é só esse nome simples, é o Senhor Uhum, José. E aí conta essa história desse funcionário público que trabalha no que para gente é um cartório aqui no Brasil, né? Mas lá eles chamam de conservatória do Registro Geral, né? é, E aí ele trabalha na conservatória e ele tem uma vida muito regrada, uma vida muito certinha. Ele tem hora para entrar, hora para sair, ele tem uma hierarquia muito bem estabelecida. Ele mora, inclusive, colado ali à conservatória, inclusive tem uma porta que dá acesso, né, da casa dele, dá acesso à conservatória. E aí a gente começa a conhecer um pouquinho dele, né? Sim, a princípio você vê uma pessoa muito sem ambição, muito passivo, muito alienado, né? Aquele cara moldado pela sociedade, moldado pela, pela hierarquia que ele vive ali dentro da conservatória, que é a vida dele, né? O trabalho é a vida dele, ele não tem lazer, ele parece que não tem família. E aí, a gente conhece um hobby dele, que é colecionar nomes de famosos. Então, ele tem lá um catálogo ali de famosos, e aí ele decide que então ele vai até a conservatória, né, meio que na surdina, para descobrir um pouco mais sobre esses famosos. E aí,
o que que ele pode descobrir ali, né, na conservatória só tem data de nascimento, data de morte, local, não tem muito o que descobrir, mas enfim, ele vai lá clandestinamente, é um cara muito certinho, mas ele decide que ele vai lá clandestinamente pegar os verbetes desses famosos para poder pegar essas informações. E o que acontece é que quando ele vai pegar esses verbetes, junto ele acaba pegando, sem querer, o verbete de uma mulher, que aí é como ele trata até o fim do livro, de a mulher desconhecida. Desconhecida. E ele se interessa por ela, né, e assim, por quê? Não tem porquê, ele se interessa por ela e ele decide entrar numa busca, né, por essa mulher. É uma busca que, assim, ele não sabe se vai dar certo ou não vai, ele não sabe muito bem nem por onde começar, mas é isso que vai dar o tom do livro e é isso que vai movimentar a vida do Senhor José, que era uma vida tão pacata, né. Então, assim, olhando, assim, eu consigo pensar, assim, ele entra numa busca por algo que ele não conhece, que ele não sabe o que esperar, mas ele se descobre nessa caminhada, né. Então, assim, eu acho que é uma coisa, assim, de que ele não se conhecia, né, e aí, a partir da busca por uma pessoa desconhecida, ele começa a se descobrir, né. Na minha visão, foi muito isso que aconteceu com ele, assim, com o personagem, assim, ele começa a perceber o potencial que ele tem, os limites, ele começa a ultrapassar os limites, ele começa a entender que ele tem coragem, né, então eu acho que é uma descoberta. Mas isso é só uma das coisas que a gente consegue pensar ali dessa história. Me conta o que mais você conseguiu capturar ali, Má. Não, você contou legal, eu acho que é isso mesmo, né, o convite para ler esse livro é a partir dessa busca dele por essa mulher desconhecida, sem muita razão aparente, e acho que faz ele também refletir um pouco sobre esse sistema um pouco opressor em que ele vive, com essas personagens com quem ele contracena dentro da conservatória lá do geral do Registro Civil, que é esse nosso cartório aí, como você falou, eh, e muitas questões sobre o significado também entre vida e morte. Nesse sentido é que eu acho que o livro também é uma espécie de livro existencial, né, porque Uhum, ele começa a questionar sobre a própria existência dessas outras pessoas com quem ele convive, quem está à volta dele. É muito interessante, a gente vai falar um pouco de personagens em volta, como essas pequenas coisas, né, do cotidiano podem se transformar em coisas muito grandes, coisas que aparentemente são insignificantes e de repente elas tomam um sentido diferente para ele. É um livro muito enigmático, assim, mas muito interessante, muito labiríntico, assim, né? uhum. Sim, sim. Eu estava lendo, você estava falando do Saramago, né, eu fui dar uma pesquisada e eu vi que você sabe dessa história que ele teve essa ideia para esse livro, porque ele foi, há muito tempo, fazer uma busca, uma investigação, né, Sim, ele tinha um irmão que faleceu muito novo, acho que com 4 anos, né, Francisco, né? Francisco, e aí ele vai atrás da certidão, do registro ali daquela criança falecida e ele não acha, né? Tem uma falha ali burocrática, não sei o que aconteceu, se perdeu esse verbete, como ele chama Sim. aqui, né? O registro está perdido. E aí foi aí que ele teve o start para escrever o livro. Não é sobre isso, né? Mas aí é daí que ele teve esse start para começar. É. Ele teve uma história curiosa também com o próprio nome dele, né? Saramago não era o sobrenome da família dele, e a pessoa do registro lá, do cartório, de vontade própria, sem consultar a família, também registrou a família, o nome dele, né? O nome de família como Saramago, que não era o sobrenome dele. E ele acabou deixando isso depois. Então ele tem umas histórias curiosas, pessoais, com registro, que acabaram inspirando essa que você falou do irmão falecido dele, as peripécias dele por esse universo. Eu acho que Uhum. aquilo colocou ele naquela ambientação e ele acabou, ele começou a pensar em personagens, histórias, né? E encontrou uma história interessante para contar sobre esse meio, que em geral não é um meio que se fala muito, né? Que se comenta muito. Não é um apelo enorme, né? Quando a gente falar um pouco dos livros primos, alguns têm a ver com isso, com essa ambientação, mas não especificamente num ambiente de cartório, né? E ele acabou Sim. encontrando uma história muito, muito interessante. Vamos falar um pouco sobre personagens e, enfim, como é que isso pegou a gente? Eu logo de cara tive alguns sentimentos em relação ao Seu José, né, eu acho que no começo ele era um personagem muito frio, eu sentia uma distância, um distanciamento, assim, né,
Mas aí aos poucos ele vai construindo, você vai entrando um pouco na vida dele, você entra na casa dele, você entra no trabalho dele e você vai entendendo, né, um pouco dele, assim, que é uma pessoa muito solitária, uma pessoa Uhum. muito, né, e aí eu comecei a gostar muito dele e torcer para que ele se descobrisse, assim, para que ele conseguisse, né, sair daquela coisa tão, né, tão certinha que era a vida dele, tão orientada pelos outros. E aí, enfim, primeiro ele conhece, a primeira personagem, acho que mais forte, assim, que aparece, de que ele tem mais contato, que ele conversa mais, é a Senhora do Resto do Chão, é assim que Senhora do Resto chama? do Chão, exatamente. Que seria Senhora o do Resto do térreo, né, Chão. do É, prédio, do edifício do ali, né? edifício. Porque é a primeira busca que ele faz, né? Ele vai É. atrás da mulher desconhecida e ele sabe onde ela nasceu. Uhum. Então ele vai ali, ele vai para aquele endereço que ele tem, na esperança de encontrar algum vestígio ali daquela mulher. E aí, enfim, ele conversa com essa senhora. E aí a gente fica até torcendo, eu pelo menos fiquei torcendo para que houvesse ali, para que houvesse uma relação um pouco mais próxima. Você fica querendo que ele tenha algum tipo É. de afeto por alguém, assim, e aí você vai descobrindo que isso, né, acaba acontecendo naturalmente. Eu gosto muito dessa coisa dele. O Saramago tem, não só nesse livro, essa forma de não nomear personagens e você se ligar a eles pelo que eles são, Uhum. né? A gente tem uma ideia, o que é muito curioso, porque o livro se chama Todos os Nomes, né? E o que há é uma ausência de nomes no livro inteiro. A única pessoa que aparece lá é esse seu José, né? E o restante é tudo chamado assim. É o conservador da Conservatória Geral do Registro Civil, a mulher O desconhecida, subchefe. o É. subchefe, sei lá, tem lá a mãe da criança e seu marido ciumento. Tem um momento que ele começa Sim, a conversar, inclusive, com o teto passa a ser, o teto sim, do quarto dele passa a ser personagem, e ele que chama é esse a personagem de consciência teto. dele, né? Exatamente. Então, Sim. ele tem essa forma curiosa, o Saramago, de não nomear personagens no livro dele. O ensaio sobre a cegueira tem isso também, né? Uhum. Tem muitas pessoas lá, ele atribui características ou a função que elas exercem nos livros, mas não necessariamente elas têm um nome. E essa é uma forma meio estranha, assim, meio enigmática, eu acho, de ele colocar isso nos livros dele, porque eu acho que prende um pouco, é tão intrigante que prende a gente um pouco mais a essas pessoas. Por exemplo, essa mulher que ele sai em busca, né, essa mulher desconhecida, ela é uma espécie assim de ausência presente, constante, o tempo inteiro, mas ela não está quase no livro, né? Então ele passa o Uhum. livro inteiro buscando uma pessoa de quem a gente sabe muito pouco, É. e esses personagens menores do livro acabam tomando corpo, assim, eles ganham uma vida meio inesperada no livro, e eu gosto disso, acho que é uma coisa que instiga no leitor uma fantasia, uma imaginação que não está lá. Essas ausências, eu acho que é uma das coisas que eu gosto do Saramago, te chamam a preencher o livro, não pelo que ele escreve, mas pelo que ele sugere. E isso é uma coisa que não sei, me apaixona. Acho muito difícil de se Sim. fazer, de escrever, e muito prazeroso de ler. Pelo menos eu curto esse tipo de leitura. Sim, no começo eu comecei a ler Saramago pelo Ensaio sobre a Cegueira, que é Uhum, maravilhoso, a gente ainda deve falar por aqui. uhum, Mas eu achava que essa coisa de não dar o nome às pessoas tinha muito a ver com a história do Ensaio sobre a Cegueira, porque eram todos cegos, né? Então tinha uma coisa meio que por é, ali. Mas não, não é, é uma característica dele ali e que faz todo sentido isso que você falou, realmente. A gente se apega ao personagem pelo que ele é e a gente vai construindo ele ali na cabeça e ele vai construindo muito bem o personagem no livro para que a gente se apegue pelo que ele é, não uhum. por outra característica. Eu acho que isso tem a ver com vamos falar um pouquinho sobre a escrita, o estilo, né, dele. Eu acho que isso tem a ver com a. Tem muita gente que critica o Saramago tanto pelo negócio da pontuação, que não é que não tem pontuação, mas ele subverte um pouco a É um pontuação. estilo. É um estilo muito Aham. difícil, né? E isso eu acho barra muitas pessoas de entrar na leitura do Saramago, porque em alguns momentos, por exemplo, é escandaloso assim de você ou Uhum. ter parágrafos que duram 3 páginas, ou eu acho que a maior dificuldade das pessoas é com os diálogos, né? Como você não sabe Diálogos. exatamente onde começa uma coisa, onde termina outra, essa dificuldade que de fato existe, é, eu sempre encorajo, né, quem está começando a ler o Saramago, lê um pouquinho mais, porque aquela voz acostuma na sua cabeça, É. mas não é só isso, eu acho que dá muita liberdade para o leitor
para que ele complemente aquela história do jeito que ele entende a história, ou para prestar muita atenção. Então, às vezes você lê uma linha, né, uma sentença, ali, você tem que voltar para ela para entender, mas quem falou isso? Agora quem está falando? Então, essa Exatamente. faz da leitura dele uma leitura pouco usual, né? Então não tem muita clareza nesse negócio dos diálogos. Ele também tem um jeito de falar, escolher temas muito duros, muito difíceis, que dão, assim, você precisa de uma energia para ler, não é para todo mundo, talvez, né? Agora, uma coisa que eu gosto é esse jogo de palavras, essa sonoridade, do Saramago e essa coisa que ele tem, sobretudo no Brasil, de usar o português de Portugal, ele pedir para Uhum. manter o português de Portugal, que para mim dá uma autenticidade no livro e algumas Total. palavras que não são. Essa, por exemplo, né, que tem nesse próprio livro, que ao invés de chamar registro, como a gente chama no Brasil, chama de registro, né, em Portugal, e tantas Ah, outras sim. palavras, né, que são desse jeito. Eu sei que é desafiador, mas eu gosto dessa leitura, né, do Saramago. Sim, sim, é um estilo muito próprio e realmente é muito difícil de ler. Eu acho que sim, para quem vai começar a ler, eu indicaria começar por algo que te prenda muito. Eu acho que, eu não sei, eu sou suspeita, mas eu acho que o Ensaio sobre a Cegueira é um livro que você quer ler, que é um soco no estômago, né? Assim, também não é para qualquer momento, mas é um livro que te prende, é um livro que te intriga, é um livro que te faz pensar. Então, por mais que a escrita ali seja mais difícil, que ela não tenha uma fluidez tão, né, não é tão natural, o tema é muito impactante, a forma como ele traz ali uma reflexão é muito impactante. Então, Uhum. eu aconselharia começar a ler por esses livros mais famosos. Mas era o que a gente falou, né? Todos os Nomes não é um livro muito famoso dele, e é algo muito interessante. A gente já tinha lido, a gente estava comentando, né? A gente já tinha lido esse livro e a gente não lembrava da história. O que é muito interessante, né? Você reler e ser surpreendido novamente. Eu te dizia, eu marquei trechos do livro dessa vez que eu não tinha marcado antes, e eu reli trechos que eu havia marcado antes, que hoje não me fizeram tanto sentido, ou que não me pegaram tanto, né? Mas o livro, como você falou, não é dos livros mais famosos dele, mas, quer dizer, né, famoso também é uma palavra meio estranha, mas É, para não é quem, dos né? mais celebrados, sei lá. Mas é um dos livros que eu mais gosto dele, e eu vi também, outro dia a gente comentou sobre isso, né, que o Luiz Schwartz, nesse livro novo dele, que é o editor dele no Brasil, né, com quem eles tinham Uhum. ele tinha relação muito próxima e tal, falou que era o livro preferido dele. E eu achei curioso quando ele falou isso, porque para mim também era, tirando o ensaio sobre a cegueira, que eu acho que está uma outra categoria, né, um outro patamar, eu acho que o livro Todos os Nomes é uma metáfora interessante, assim, é uma Sim. história muito, muito bem construída e que não é, em geral, tão falado quanto outros livros dele são, né? E essa coisa da história, você pensa, é uma história teoricamente simples, né? Assim, a gente contou aqui rapidamente, Sim. né, o que que acontece no livro. É muito simples, mas é construída de um jeito tão envolvente e interessante que, assim, você pensa, ah, tá, mas o livro tem 200, acho que esse aqui tem 270 páginas, 278 páginas. Você pensa, poxa, mas esse assunto rende tanto, né? E ele vai te levando de uma maneira que tem É. momentos que você não quer parar de ler. Isso é interessantíssimo, porque a história é muito simples, mas não, chega uma hora que você quer saber ali o que que vai acontecer, e ele vai desenrolando e trazendo outras camadas ali e outras coisas para a história que vão te envolvendo mesmo e você quer continuar. Que não era o que eu esperava, assim, desse livro, e realmente me prendeu. Eu fiquei super preso. E acho que tem uma coisa com o ritmo também do livro, que ele começa de uma determinada maneira, mas do meio para o fim ele acelera de uma É, forma que você se muito. prende muito. Você quer chegar ao fim da história, porque o começo não é assim, né? É meio te pondo naquele ambiente, mas É, depois que você começa a entrar, a entender, acelera a vida dele, é um negócio meio interessante, assim. sim, sim. Eu estava lendo também, nessa entrevista que eu li dele sobre o livro mesmo, Uhum, né, ele disse que, na verdade, esse livro ele é uma provocação assim sobre a busca da identidade, e não da sua própria identidade, da identidade do outro, né? uhum. Ele diz isso.
E aí, mesmo depois, não sei se a gente pode dar esse spoiler aqui, mas quando ele entende que talvez ele não vai encontrar a mulher desconhecida, mesmo assim, ele segue procurando, né? Então, assim, é uma procura pelo outro que, né? Por quê? Eu acho que aí é justamente aquilo que eu falei no começo, porque eu acho que ele está procurando o outro e ali ele está se descobrindo também, e ali ele está entendendo a própria identidade que ele também É. nunca tinha entendido, né. Então acho que o caminho é um pouco esse, assim. Embora eu não ache que é um livro primo desse, mas eu acho que tem algo de similar com o que você está contando, dessa busca incessante, que a pessoa não sabe exatamente o que que ela está buscando, o que ela espera, é o livro Esperando o Godot, que é uma peça de teatro, né, do Samuel Uhum, Beckett, esperando um Deus que a gente não sabe se vem, não sabe sequer se ele existe, né, mas segue buscando de alguma forma. Não acho que é um livro primo, mas essa ambientação que você descreveu, da busca de uhum. significado, da busca de você mesmo ou do outro, das relações e tal, é algo que impulsiona, motiva esse personagem sem uma explicação aparente ou sem uma lógica, né, que talvez faça sentido em livros desse tipo, peças de teatro como essa. Eu não acho que é um livro primo dele, mas essa busca talvez seja parecida, assim, similar a ela. Sim, sim. Mas quais são os livros primos? Queria que você aí, que sempre me indica coisas muito Ah, certas, eu vou, quais eu, que eu vou te são os falar de livros alguns que me primos? fizeram pensar sobre ele. E por razões diferentes. Eu não acho que eles são. Hum. Alguns deles têm um parentesco, vamos dizer assim, com esse livro, mas por razões diferentes. Um, eu acho, é A Peste do Camus, de 1947, porque eu acho que também é uma obra filosófica, tem esses temas existenciais, esse absurdo da vida, a morte, a busca de significado no nada, ou em algo que não pode não te chamar tanta atenção. Um outro que me parece interessante é o Processo do Kafka, de 1925, Uhum. pela similaridade dessa burocracia, da opressão, da É, angústia que a gente verdade. fica nesses ambientes meio claustrofóbicos, assim, com É verdade. regras pouco compreensíveis, né? Ele não entende muito bem, quando ele está ali no cartório, que regras são essas que regem a vida dele e tal. Tem outros, nada a ver assim com esse. Estou tentando pegar livros que não necessariamente eles parecem ter a ver, mas as razões, eu acho, me fizeram pensar como livros primos. Um outro, não sei se você leu A Insustentável Leveza do Ser, de Li 1984, do Milan Kundera, Kundera. sim, Esse eu acho que é um legal sim, para a gente é descrever lindo, aqui também. Também tem esses temas existenciais, o é acaso, que a verdade. gente discutiu lá com o Paul Auster. Tem o Memórias do Subsolo, de 1864, do Dostoiévski, que tem esses funcionários meio Uhum. reclusos, introspectivos, meio reflexivos, que analisam um pouco da condição humana e tal. Mas, para finalizar, assim, o primeiro que me veio à mente, quando eu pensei nisso, eu não sei se você já leu esse livro, mas é um livro que eu sempre volto, é muito interessante, que é o Bartleby, o escriturário ou o escrivão, dependendo de como é Não a li. tradução no Brasil, do Melville, de 1853, que também tem uma crítica ao mundo do trabalho que não tem sentido, sei lá, né? Mas que é a nossa existência, de alguma maneira, né? É, e todos eles têm uma espécie assim de discussão filosófica de que eu gosto muito, é parte da minha vida, e esse mais especificamente, assim, né? Um negócio meio num ambiente meio fechado, numa coisa que você fica angustiado de ler, imagina viver aquela situação, Ah, né? Esses foram os que vieram à minha cabeça. boa, boa, eu vou ler. Esse último tem muito interesse. Eu vou anotar aqui, depois você E me ele é passa essa curtinho. listinha. Sim, sim, eu passo. E ele é Vamos curtinho, deixar esse. anotado aqui para quem quiser também, a gente deixa Sim, aqui sim. embaixo, E conta pra anotadinho para quem gente, né, quiser. também lendo esse livro, que outros livros te sugerem, né? Sei lá. É isso aí, é isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, falando dessa parte mais filosófica e Sim, tal. Essa coisa do meio labiríntica ali, né? Que ele fala da conservatória como um labirinto e do cemitério, que em um momento sim. aparece ali como um labirinto, que também tem um pouco a ver dessa coisa né, de estar perdido. E o que, que você sentiu em relação a esses cenários de labirintos mesmo? Aí tem até o fio de Ariadne, né? Que ele fala Sim, que ele tem sim. que amarrar, né, para poder se encontrar dentro das estantes ali da conservatória.
sim. E no cemitério também, né? Pessoas que se perdem no cemitério quando ele vai visitar, porque são cemitérios gigantes, né? Essa, eu acho que as metáforas que ele encontrou, tanto no registro quanto no cemitério, ou em outros ambientes, ele visita uma escola no escuro, que ele também não sabe direito por Sim, onde ir, né? Sobe um andar, enfim. Eu acho que são metáforas que ele encontrou interessantes para mostrar quão perdidos a gente está na vida e quanto a gente precisa de uma bússola, né? De alguma coisa que nos oriente tanto no significado das coisas, das relações que a gente tem com os outros, mas sobretudo com a gente mesmo, né? Saber como se descobrir, onde a gente está, que sentido tem isso? Será que tem algum sentido? Será que alguém está no comando disso? Vai para algum lugar esse negócio ou essa coisa é um conjunto aleatório e a gente só está nela? Mas uma coisa que muito interessante, assim, eu penso muito nisso, o quanto o significado de uma pessoa, o impacto de uma pessoa faz diferença no mundo ou não faz diferença nenhuma. É, principalmente quando ele começa pesquisando sobre pessoas que são mais famosas, né? E depois passa a pesquisar sobre uma pessoa que teoricamente é insignificante. E você fica se perguntando, mas é insignificante para quem, né? O ok. quanto uma pessoa famosa é famosa naquele tempo em que ela viveu e depois ela passa a ser tão insignificante Uhum. quanto uma outra que é desconhecida para todo mundo, né? Esse tipo de questão é uma coisa que me chama muita atenção, me dá vontade de escrever a respeito disso. Nossa, escreva, escreva que isso é interessantíssimo. Muito legal, muito legal. Má, vamos ler aqui uns trechinhos do livro para dar um gostinho, assim, para as pessoas também pegarem um pouquinho do estilo dele e rolar um interesse, assim, para começar. Vamos lá. O que que você Eu separou separei, não aí? sei o que que você separou, mas posso eu começar aqui? Pode, claro. Estou aqui com o livro na mão, vou ver se eu separo aqui. Eu separei uns trechinhos. Ele fala de muita coisa sobre Deus, né? Sobre morte, vida, enfim, todas essas coisas. Vou começar aqui com um que ele fala na minha versão aqui na página 26, ele diz aqui: Imagine agora, quem puder, o estado de nervos, a excitação com que o senhor José abriu pela primeira vez a porta proibida, o calafrio que o fez deter-se à entrada, como se tivesse posto o pé no limiar de uma câmara onde se encontrasse sepultado um Deus cujo poder, ao contrário do que é tradicional, não lhe adviesse da ressurreição, mas de tê-la recusado. Só os deuses mortos são deuses sempre. Uh. Ele tem muitos trechos disso, né, sobre o Saramago é conhecido, né, por essa coisa do ateísmo, né, de Sim, super. uma crítica feroz, sobretudo à igreja, era um dos motivos dele se autoexilar, né? Você tem Sim, algum aí? sim. Eu tenho vários Eu aqui. separei não, eu separei um bem curtinho aqui, mas é mais naquela linha de olhar para as pessoas, assim mesmo, né, de quem somos e para Uhum. quem que importa. A conservatória só interessa saber quando nascemos, quando morremos e pouco mais. Se nos casamos, se nos divorciamos, se ficamos viúvos, se tornamos a casar, a conservatória é indiferente se no meio de tudo isso fomos felizes ou infelizes. A felicidade e a infelicidade são como as pessoas famosas, tanto vêm como vão e o pior que tem a conservatória geral é que não querem saber quem somos, né. Para elas não passamos de um papel com uns quantos nomes e umas quantas datas. É um pouco como a lápide no cemitério, né? Diz quando nasceu e quando Nossa, morreu, mas o que está no meio isso. disso, que é a vida, interessa É. pouco, né? E é o que você falou, né, e para quem que interessa, né, Para porque mesmo quem? esses famosos, né, até quando eles vão interessar alguém? É muito interessante o jeito, né, de estar escrito isso. Deixa eu pegar uma coisa, eu citei antes essa coisa do teto, né, do diálogo com o teto. Eu tenho Ai, um sim. trecho aqui, deixa eu pegar um trecho curtinho que ele fala sobre o teto, né? Ele fala assim: De fato será melhor que não a uses. Não gostaria de estar na tua pele se um dia desses te apanham em flagrante. E ele responde, né? Não poderias estar na minha pele, não passas de um teto de estuque. Sim, mas o que estás a ver de mim também é uma pele. Aliás, a pele é tudo quanto queremos que os outros vejam de nós. Por baixo dela, nem nós próprios conseguimos saber quem somos. Uhum. Tem muito de Saramago aí, né. Tem Isso é muito muito aqui. Saramago. É, e esse é o estilão, né, dele. É difícil de você saber, então ele parou de falar e agora é o teto quem fala? Como é que é isso, Sim. né?
Isso que você falou, tem uma coisa curiosa, tem um trechinho interessante que você falou sobre a morte. Tem um trecho que fala aí sobre a sepultura, sobre a morte. Ele fala assim, na página 217: nos países civilizados não existe essa prática absurda dos lugares cativos, essa ideia de considerar para sempre intocável qualquer sepultura, como se não tendo podido a vida ser definitiva, a morte o pudesse ser. A pessoa tem Sensacional essa mais parte, cuidado sim. com as sepulturas, né, depois que as pessoas morreram, do que o cuidado durante a vida, né, delas, e o que a vida Pois significa. é, pois é. É sensacional isso, né? Tem um outro pequenininho aqui sobre o cemitério, tudo a ver com esse mesmo tema, né? Ele fala assim: há mesmo quem afirme que um cemitério assim é como uma espécie de biblioteca onde onde o lugar dos livros se encontrasse ocupado por pessoas enterradas. Na verdade, é indiferente. Tanto se pode aprender com elas como com eles. Muito Eu tinha, maluco, eu né? tinha, eu tinha marcado aqui uma orelhinha nessa página, né? Tem tantas Tem interessantes, por exemplo, tem muitas, uma é. sobre o castigo divino que eu gostei muito, que é assim, está na 89. Assim invocado, Deus decidiu ajudar o senhor José no transe, o que nada tem de extraordinário se considerarmos a quantidade enorme de assaltantes que, desde que o mundo é mundo, tiveram a sorte de regressar dos seus assaltos, não só forrados de bens, como também inteiros de corpo, isto é, sem castigo divino. Ou seja, Deus protege também aos ladrões, né? E Muito por aí vai, bom. tem tanto texto interessante, né, no meio, dá vontade de você ficar grifando tanta coisa, né? E eu não consigo grifar, já falei isso. Eu não sei Ah, por não, quê, eu eu preciso rabisco aprender a tudo. grifar, eu não consigo Eu não grifar tenho um esse livro. pudor, não. Para mim, o livro é para usar em qualquer sentido. Para mim não faz Eu vou diferença, aprender não. isso, eu vou aprender, eu vou fazer. Tem que ter um desprendimento, deixa rolar. Ó, eu vou te falar, tem Mas, algumas coisas que. Vamos falar um pouco assim, o que que motiva a ler esse livro, né? Se eu tivesse que convidar as pessoas a ler esse livro. Eu acho que é um livro muito intrigante, muito pouco usual, não é o hum, comum do que você vai ler na vida. Acho que te faz refletir no que move a gente, onde e em quem a gente presta atenção na vida, né? Onde está o foco da nossa atenção. Acho que tem uma atmosfera criada em ambientes que são muito marcantes por onde esse livro passa e de lugares simples, comuns do nosso cotidiano, né? Uma escola, um cartório, um cemitério, coisas assim, mas que passam não sei, você fica naquele lugar depois de ter terminado de ler o livro, fica. pensando naquilo, né? Você não deixa o livro depois que você baixou o livro ali, seja porque terminou de ler ou porque leu um pouquinho dele durante uma noite, seja lá o que for. É, esses são os melhores livros. Eu acho que é isso, assim, quando eu gosto muito de um livro, ele fica muito em mim, assim, depois que eu termino, eu penso muito nele, e é por isso que eu fico procurando os livros primos, né? Porque é isso, são livros que mexem com a gente, que a gente tem, que a gente fica um pouco órfão quando acaba, né? A gente se desconecta daquele personagem que a gente estava tão apegado já, né? Enfim, é por isso que este canal existe, para que a gente traga livros primos e para que a leitura seja essa fonte de, sei lá, de distração, mas muito mais do que isso, né? De mexer profundamente com a gente, de fazer a gente refletir, repensar algumas coisas, né? E se É. olhar e olhar para o outro. E você nunca está sozinho se você tem a companhia de um bom livro, né? Preenche a tua vida de uma forma muito diferente, né? Fica com você e mesmo quando você está na companhia também discutir livros, assim como a gente está fazendo aqui, clubes de livro, ou você vai tá num jantar com alguém e fala sobre isso, a conversa muda, né? Revela um pouco sobre você, sobre as tuas É, paixões, tuas necessidades, angústias, amores, e etc., a partir dos livros, né? É um convite interessante. E ele, eu acho assim, o Saramago sempre fez parte das nossas conversas, né? Desde sempre, é dos meus autores preferidos também. Ele tem a boa notícia, primeiro ele escreve em português, o que para quem é leitor em português é uma maravilha. Segundo, a obra dele é extensa, porque apesar de ele ter começado a produzir bastante isso é tarde na vida, ele curiosíssimo, produziu é? muito Muito. e é muito legal. Então, assim, para quem está interessado
não cronologicamente, mas assim, um marco na carreira do Saramago, ele mesmo dizia isso, era o livro Levantado do Chão, de 1980, que dali que conta um pouco o lugar onde ele viveu ali, e como as coisas mudaram para ele, aquelas pessoas em volta, né, a sabedoria das pessoas simples e sofridas daquele lugar. E aí depois ele entra numa rota de livros muito diferentes e eu acho que essa diversidade é uma coisa que convida a ler a obra do Saramago também de uma forma legal. É, Eu vou citar aqui alguns, eu imagino que você leu também a maioria deles. Tem Memorial do Convento, é um livro marcante dele, um livro histórico muito sim. marcante. O Ano da Morte de Ricardo Reis, que é um negócio interessantíssimo sobre um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Essa recriação do ambiente, personagem e tal, me marcou profundamente. Tem a Jangada de Pedra, que também é uma espécie de metáfora, né, da Europa, de Portugal, enfim. Tem a História do Cerco de Lisboa, outro desses livros históricos. O primeiro que eu li dele, que foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é muito marcante, muito Uhum. poderoso, um livro forte. A gente falou antes sobre ensaio sobre a cegueira, né? A gente falou bastante sobre ele. Para mim Tem esse é o também, melhor de todos. talvez seja o melhor livro o mais marcante, né? Do Saramago, que É. foi transformado em filme também. Eu nunca assisti o filme, prefiro ficar com essa imagem do livro, não me aventurei. Embora todo mundo fale que ele mesmo diga que o É muito filme é muito fiel, bom, é muito fiel, é. eu me mantive aqui, Eu gostei. por enquanto ainda não me aventurei. É, Tem a Caverna, que é um reconto Adoro a da Caverna, Caverna do Platão, né, que é muito muito interessante. bom. Tem o Homem Duplicado, que não Intermite é o comum dele, que é um livro super interessante, mas é, não é interessantíssimo. um livro habitual Fora um pouco dele. do padrão dele, é. Tem o Ensaio É. sobre a Intermitências da Lucidez, Morte, o Intermitências da Morte. Aliás, o Intermitências da Morte tem um pouco a ver também com isso, né? Eu acho que é um livro. A gente citou ele como um livro primo anteriormente, né? Um livro bem interessante. Esse. E se acontecesse alguma coisa, né? é. Sobre essa fantasia. Tem a Viagem do Elefante, que é baseada numa A Viagem do história real. Elefante, Tem o Caim, que é um livro Caim, forte também. Ele tem outros gêneros também, não só no mundo da. Só para não deixar de citar, né? Tem a bagagem do viajante, tem o que farei com este livro, o Objeto Quase, Manual de Pintura e Caligrafia. Uma coisa que eu gosto muito, eu não sei se você leu isso, eu li toda a série, que são os Cadernos de Lanzarote, que é uma espécie de não li, diário, eu não é li. Sim. interessantíssimo, porque ali você descobre um pouco sobre as viagens dele, as relações, por exemplo, com o Luiz Schwartz, ficando na casa do Luiz, Hum, em São Paulo, as histórias dele de eh, anotações de viagem, palestras e eventos e um pouco do que ia na cabeça dele enquanto estava escrevendo algum livro ou fazendo essas viagens para divulgação. É muito legal. E a decisão dele também de se autoexilar nessa ilha, uma ilha uhum, vulcânica e tal, que é uhum. depois onde vira a fundação dele. Tudo isso está nesses cadernos. É uma série de cadernos que ele foi Sim. produzindo como se fossem diários e depois eles foram editados dessa maneira, também pela Uhum. Companhia das Letras. É bem interessante. Te dá vontade de ler inteiro esse negócio. A obra é vasta dele e dá até um pouquinho daquela. Não vou dizer inveja, não tem inveja, mas aquela coisa de alguém que nunca leu o Saramago e tiver a chance de ler a primeira vez, é uma coisa que eu não vou poder ter de novo. É, essa sensação, Essa não. sensação já foi. Mas eu recomendo fortemente. É um escritor de mão cheia. Sim, maravilhoso. É isso, vamos ficando por aqui então. Isso aí, se você curte o Saramago, conta aí pra gente, ou se tem outros livros primos desse, de todos os nomes que você leu, conta pra gente também, estamos aqui curiosos de saber, e outros que você gostaria que a gente discutisse um pouco mais também, se tem algum livro que a gente ainda não comentou e você está afim de que a gente comente, manda pra nós. Isso. Se inscreve no canal também e acompanha a gente por aqui. Até a Isso aí. próxima. Até!